tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio. O ex-deputado federal João César Moraes, do PTS do Espírito Santo, vem nos contar detalhes do seu projeto de lei que prevê a criação do Sistema Único de Identificação, que vai substituir todos os documentos oficiais por apenas um registro. E quem também está com a gente é a psicanalista. Ele prevê a criação de um Sistema Único de Identificação. Quer dizer, passaríamos a ter apenas um documento que substituiria todos os outros, é isso? Não, seria mais ou menos, em tese, alguns documentos seriam substituídos. Eu tenho aqui, eu trouxe para mostrar a você, eu tenho aqui carteira de inscrição do INSS, PIS/PASEP, carteira profissional, carteira de motorista. Bota mais para cá. SIC, título de eleitor, carteira de identidade, e eu me aposentei agora em janeiro, carteira de aposentado. Cada documento, nós temos 8 documentos, né? 3, 6, 8. 8 documentos. Cada documento um número. Fora o passaporte, fora o certificado de residência, entendeu? Então, cada documento, a certidão de nascimento e a certidão de registro civil do casamento. E, finalmente, o óbito. O óbito, esse aí encerrou. Então, nós temos 11 documentos oficiais, cada um com um número só. Então, a ideia nossa foi fazer com que todos esses documentos tivesse um único número. Os documentos... Quer dizer, continuaríamos com os outros, mas todos com o mesmo número. Alguns poderiam ser suprimidos. Por exemplo, o SIC, o PASEP, a carteira de identidade, o número minha aposentadoria, carteira profissional e a inscrição no INSS, poderiam virar um documento só. Carteira de motorista e título de eleitor, não, porque eu mudo de uma cidade para outra, vou alterar meu domicílio eleitoral. Motorista tem o vencimento, eu tenho que fazer meus exames e tudo. Então, esses continuariam com o mesmo número dos outros documentos, mas virariam um documento único. Então, o que eu fiz, o que nós bolamos em cima disso daí? Vou mostrar aqui rapidamente. É uma identidade simples, a princípio é simples. Dá para pegar aí? Dá para pegar? Não. Não. Me dá Agora foi. Aqui fica mais fácil para você. Mostra você que fica mais fácil para eu explicar. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos aqui. ES, aqui seria... Peraí, isso. Aqui. O ES seria o estado onde a pessoa nasceu. O 06 seria o mês, 944 anos. O M é o sexo da pessoa, masculino, feminino. E aqui essa numeração em 7 dígitos, apenas como falamos em telefone, em um número de telefone, a pessoa guardaria o número da identidade dela para toda a vida, que seria essa. Já que ele não vai esquecer o ano, o mês que ele nasceu, o estado, o ano e o sexo dele. Essa letra aqui é um O, seria original ou alterado. No caso da mulher, quando casa e altera o número, se ela quiser fazer uma observação, ela vai ter o número dela alterado. Então, através desse documento, quais as vantagens da implantação disso daí? As vantagens, a primeira, acaba com o censo demográfico, de porta em porta. Acaba o censo. O Brasil passaria a ter agora as informações todas através do IBGE, mas o IBGE seria o órgão centralizador dessa numeração, e o país, o Geórgia, você, qualquer um quisesse ter acesso, quantas pessoas nasceram no Rio de Janeiro, no mês de janeiro de 95? A qualquer momento você vai lá, você tem por sexo... que mudam de domicílio, como é que não, vai? Aí que domicílio teria outro fato. Eu não fui na Itália, mas me disseram que na Itália existe uma lei, quando você muda de cidade, você tem 15 dias para ir a um distrito policial e fazer a observação do seu endereço, onde você está residindo. Então, a princípio, o que nós temos? Hoje nós falamos aí, todo mundo critica o governo que está colocando dinheiro em determinado local que não tem gente, que tem isso e aquilo outro. O governo joga em cima de informações. As informações são atrasadas, furadas, vamos dizer assim, a maioria das vezes furadas. Então, essa informação, quando chega no governo, ele vai atuar num sistema que já acabou. Com essa daqui, não, ele a qualquer momento tem quantas pessoas nasceram, eu posso saber qual o contingente que o Exército vai ter daqui a 18 anos, fazendo essa observação aqui, quantas pessoas do sexo masculino estão em condições de servir o Exército.
quantos estão em condições de ser eleitor. Agora, João, daqui para frente, quem nascer, você tendo o número de acordo com o seu nascimento. Exatamente. Agora, quem já está aí, como é que é esse critério, essa numeração? A sugestão que eu coloco, eu inclusive queria fazer essa observação, esse projeto, eu fiquei na Câmara por 15 dias apenas, como deputado. Tomei posse dia 17 de janeiro, meu cargo terminou dia 31 de janeiro. Em 17 dias eu coloquei esse projeto e coloquei um outro que eu rapidamente vou falar sobre a padronização da numeração de chassis. Então, qual o objetivo nosso? É que implantar isso aqui, o Sérgio Aruca, que é o nosso presidente no Rio de Janeiro do PPS e líder do PPS na Câmara, retirou esse projeto, desarquivou, ele agora está tendo tramitação normal dentro da Câmara. Esse projeto, ele visa, inclusive, daqui a nós teremos um prazo de 2 anos para fazer o recadastramento. Com isso, o SIC, que é a carteira que o sujeito consegue a qualquer fácil e abre contas fantasmas e aquela história toda, vai acabar isso aí, porque a única fonte para eu tirar um documento seria a carteira de identidade, a certidão de nascimento ou de estado civil, do casamento. Mas e a numeração, como seria? Hein? E a numeração? A numeração seria uma numeração que o IBGE, isso funcionaria da seguinte forma. Eu tenho aqui a família, tem um cartório, vamos supor, o George é o cartório, eu vou no cartório para registrar o meu filho. O George, então, vai fazer um documento e esse documento será encaminhado ao IBGE Central, que já tem um programa todo pronto. O IBGE marca, dá um número e devolve para o George, que vai me dar a certidão definitiva da criança. Tá? Eu estou falando assim, mas eu já estive com a superintendente do IBGE, a doutora Jussara, no Espírito Santo, ela e o assessor, o doutor Wilson, e eles ficaram, vou dizer assim, maravilhados com a colocação do programa. A única coisa que eles não gostaram foram que eu faço questão de a confiabilidade duvidosa que eu coloco nos resultados do censo. Então, é uma coisa que eu coloquei, o primeiro item que eu coloquei aqui. Então, o que acontece? O IBGE faz essa numeração, ele coloca, devolve para o cartório e emite. Amanhã eu vou tirar meu certificado de reservista, levo a minha identidade, minha certidão de nascimento, meu certificado de reservista vai ser aquele mesmo número. Então eu tenho fechamento aí para todos os detalhes. Inclusive, para você ter uma ideia... E quem já está velhinho, como nós? Quem quiser... Vamos ter que nos recadastrar, isso? A ideia seria que todo mundo fizesse um recadastramento. Nascemos de novo. Porque o que nós teríamos? Nós teríamos uma população realmente... Eu tenho condições de saber efetivamente qual é a população brasileira. O senhor excluiu a carteira de motorista, já que ela é um documento nacional também. Mas ela é renovável. Ela é renovável. Ela pode ser renovável aqui no Piauí, no Espírito Santo. Eu sei, mas ela continua sendo o mesmo número da identidade, só que eu vou ter uma carteira diferente, eu não teria uma carteira única para todos os documentos. Sim, mas a carteira de motorista também, ela pode passar por esse pode ter esse mesmo número, Não, vai ter o mesmo número. Ela vai ter que ser substituída ao longo da vida. Não tem, por exemplo, que isso aí aumente muito também o poder de controle do Estado sobre o cidadão, né? Não, essa pergunta, inclusive, já me foi feita. O problema é aquele que eu falei agora há pouco. O pessoal não reclama que o governo não tem condições de... É um problema muito básico, é o problema de vacinação de criança. Manda vacina para um determinado município, daqui a pouquinho o prefeito está reclamando. Falta vacina. Por quê? É tudo em dados estatísticos. Manda 5 mil vacinas, tem 8 mil crianças. Manda 10 mil vacinas, tem 5 mil. Sobra vacina, estraga vacina. Mas acho que a observação do Maurício não é o seguinte, é mais naquele sentido do Big Brother, do grande olho que tudo vê. Eu me lembro que eu estive na Suécia uma vez, um dos problemas que as pessoas falavam é o seguinte, lá é número único também. Então você chega numa biblioteca, e você dá o seu número, tal, e leva. Então, eu disse assim, o Estado tem condição aqui até de saber o que as pessoas estão pensando nesse momento. O que elas estão lendo. O que elas estão lendo. Agora, realmente, isso num país que teve 20 anos de autoritarismo, pode ser que a partir de agora... Eu tenho duas observações. De um lado, essa, que fazia com que... Essa ideia chegou a circular aqui uns anos atrás e foi combatida. Mas foi num período terrível. Foi combatida pela esquerda, porque o regime era autoritário. E foi combatida pela direita, que adorava os títulos ao portador. Então, não houve, nem arrancou, porque na hora que todo mundo tivesse o número, acabava o título ao portador. Aí esse é um berreiro que só foi ser superado depois. De outro lado, você tem o problema além do problema do controle, você tem o problema de saber o seguinte, mas para
que querem tanto número do cidadão? Por que essa coisa que faz com que o cidadão, meio parecido com reis em rebanho, que leva um número na ilharga numa bela hora, corta a ponta da orelha quando vacina a primeira vez, corta a ponta da outra orelha no ano seguinte, quando tomou não sei o quê, corta a ponta do rabo. O boi vai ser decepado do pasto muito antes de ser abatido, ele já está todo picotado. Mas nós não criticamos tanto o governo. Escuta só, Flecha. Nós não criticamos tanto os governos aí quando paga duplicidade de benefício do INSS. Mas, se você for sair por aí pelo interior, todo prefeito quer, no mínimo, triplicar a população do seu município, porque quer aumentar a cota, Vai acabar esse mundo político todo, na hora que for contar a verdade pro delegado, ninguém quer. Né? Outra coisa, de que está morrendo a população brasileira hoje? Esses dados nós só vamos ter daqui a 2, 3, 4 anos. Então, a partir desse momento, porque a certidão de óbito também ela é registrada e assinala a causa da morte. Então, os médicos terão condições, entendeu? De saber de que está morrendo. De repente é um surto qualquer no interior desse aí, nós temos aonde está sendo registrada a pessoa, que cartório, que município. Então você vai ter uma situação mais detalhada da população do que hoje você não tem. Esse é um projeto. O outro, Lúcio, eu gostaria de apresentar rapidinho, é um projeto também que toca no nosso bolso, que é o problema da padronização do chassi de veículo. Nós temos as montadoras, cada montadora tem um número de chassi dela lá. Uma é composto de 12 dígitos, outra é 14 dígitos, outra é 16 dígitos. Então, o que eu fiz? Criei uma numeração única, um padrão único para todas as montadoras, só classificando por tipo do veículo e um dígito que vai identificar a montadora. Levei isso ao ministro, um deputado em fim de mandato, só com 15 dias, e tomar 45 minutos do Nelson Jobim, eu fiz uma solicitação numa sexta-feira, na segunda-feira ele me recebeu para apresentar esses dois projetos. Por quê? Esse projeto aqui, ele vai dar no nosso bolso porque ele vai diminuir o seguro de carro. Porque o cidadão vai roubar o carro, e não vai ter condições de alterar o chassi, porque o chassi está padronizado. Isso não pode ser adotado por medida administrativa do governo? Precisa de ter um projeto no Congresso que vai passar pela Câmara? Tanto que eu deixei direto com o ministro, porque eu estava acabando meu mandato, poderia ele estar analisando isso aí, tá certo? Okay. Então, são dois projetos que eu acho que vai simplificar pouco tempo trabalhou cidade. Bastante, né, isso? Em 15 dias, né? Ok. É interessante esses projetos. Muito obrigada. Muito obrigado a você também. A gente para o intervalo, em seguida conversa com a psicanalista Maria Geni